continuamos agora mais um dia da nossa expedição. Estamos saindo aqui do hotel na cidade de Salta, na Argentina, onde a gente passou a noite aqui e descansou aí vindo da cidade de Cafayate. Então, nosso destino de hoje, vai ser saindo aqui de Salta. A gente vai percorrer um caminho, que é a Rota Nacional 9, passando ali por El Carmen, Los Alisios, São Salvador de Jujuy e chegando em Purmamarca, aonde a gente vai passar a noite aí. É um trajeto aí de 139 quilômetros, um trajeto bem curto, visto as distâncias que a gente já tem andado por aí. A gente resolveu sair depois do almoço daqui de Salta. A gente aproveitou a cidade. Vamos falar um pouquinho aí sobre algumas atrações que a gente fez aqui em Salta. Uma cidade muito legal na Argentina, eu não tinha muito conhecimento sobre ela e que vale a pena fazer uma visita, uma cidade bem histórica aí e interessante. Nesse dia de hoje a gente fez um abastecimento aqui em Salta, aonde pagamos aí R$ 64,00 de gasolina e colocamos 28 litros de gasolina. Então, por 28 litros de gasolina, pagamos R$ 64,00. Um preço muito, muito bom. A gente almoçou aqui em Salta também, comemos num lugar chamado Fiamana, e pagamos lá mais ou menos um valor de R$ 75,00 para 2 pessoas, onde foi muito bem servido aí. Comemos ali um chorizo muito bom, mais a bebida deu R$ 75,00 para cada 2 pessoas. Preço também excelente. E o nosso hotel, já tinha mencionado, foi o hotel Alvarado Suites, aonde pagamos R$ 65,00 por pessoa, o que também foi muito, muito bom. E uma cidade que surpreendeu bastante a gente aí aqui na Argentina. Salta, falar um pouquinho sobre ela, ela é a capital aqui da província de Salta, e é uma das mais importantes do noroeste do país. Ela fica localizada a leste da Cordilheira dos Andes, no fértil Vale de Lerma, a cerca de 1.187 metros de altitude. Então a gente que estava andando lá por volta de 3.000 metros, a gente desceu bastante até 1.187 metros de altitude, que é onde está aqui a cidade de Salta. Salta vem crescendo bastante e ela foi crescendo tanto que ela se juntou a outras cidades da vizinhança, e todo o entorno passou-se a se chamar Grande Salta. A sua localização é estratégica, para comunicações aí com a Bolívia e o norte do Chile. É também um centro aí importante na região, um centro agrícola, importante aqui na região, principalmente para a produção de grãos. Esses como milho, tabaco, cereais, cana-de-açúcar, e que são exportados para a Europa, indo para Buenos Aires ou para a Califórnia e alguns mercados do Pacífico através do porto chileno de Antofagasta. O aeroporto internacional General Martín Miguel de Güemes, distante 6 km do centro da cidade, oferece voos diários para outras cidades argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, São Miguel de Tucumã, e semanais para Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Ela é famosa por sua arquitetura colonial. Em anos recentes, Salta veio a se tornar-se então um importante centro de turismo. Por seus atrativos, recebeu o apelido de Salta, La Linda, que significa aí Salta Linda. Sua população é de em torno aí de 470 mil habitantes, e pegando toda a região em volta aí dá aproximadamente
478 mil habitantes. E ela constitui, então, a oitava maior região metropolitana aqui da Argentina. A cidade de Salta foi fundada em 16 de abril de 1582, né, pelo espanhol Hermano de Lerma, cumprindo ordens do vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, que tinha o objetivo de criar uma escala na rota entre Lima e Buenos Aires. Durante o período colonial, a população então cresceu rapidamente, pois era abastecedora de matéria-prima para a opulenta Potosí. Fez parte então do vice-reinado do Peru até 1776, quando a coroa espanhola então criou aí o vice-reino da Prata. E já em 1783 foi designada capital da Intendência de Salta del Tucumã. E nos tempos aí de guerra, né, da independência da Argentina, a cidade foi quartel-general das expedições ao Alto Peru e na luta contra os realistas, né, que foram os espanhóis e pró-espanhóis, onde se destacaram os esquadrões de gaúchos, peões camponeses, ao mando aí do general Martim Miguel Gomes. Em 1813, as tropas argentinas, ordenadas então pelo Manuel Belgrano, conseguiram a decisiva vitória sobre os realistas na Batalha de Salta. Sucesso bélico que deixou praticamente livre a maior parte do território argentino. E a arquitetura da cidade é fantástica, né? Salta é uma das cidades que mais preservou a sua arquitetura colonial em toda a Argentina, desde a época, né? Preserva ali o cabildo colonial do século XVIII, a igreja e conventos de São Bernardo, também do mesmo século, e várias casas do século XVIII também. Possui ainda importantes construções neoclássicas e ecléticas como a catedral e a igreja de convento de São Francisco. O cabildo, né, que é o edifício colonial mais antigo da cidade, tem ali, né, as suas obras de construção aí se iniciaram em 1780, sob a direção então de Antônio de Figueiras. Esse cabildo, né, esse edifício, ele é o mais completo e o melhor conservado da Argentina, né, e está aberto ali para visitação. Hoje, né, atualmente, é sede então de 2 museus em seu interior: o Museu Histórico do Norte, na planta baixa, e o Museu Colonial e das Belas Artes, na planta alta. A Igreja Catedral de Salta foi então construída onde estava a primeira catedral da cidade, né, e a edificação é da segunda metade do século XIX. É um monumento histórico nacional. Na parte posterior funciona então o Museu Catedralício, né? Então a catedral aí da cidade é a igreja de São Francisco. E é um dos mais belos edifícios no estilo neoclássico do século XIX aqui na Argentina. As suas fachadas, né, com os muros vermelhos, né, aparecem em muitos cartões postais aí da cidade. O Museu de Arqueologia da Alta Montanha, o MAAN, né, é também outro atrativo no centro da cidade, onde são expostos elementos de um santuário de altura inca, que inclui as múmias de Lulayaco. Outros lugares de interesse são os museus das belas artes da cidade e a legislatura e a casa de Güemes. Uma coisa bem interessante também que a gente percebeu aqui na Argentina, né, já vinha percebendo, é alguns veículos que rodam na cidade. Né? Por exemplo, aqui a gente está com essa Chevrolet na nossa frente aqui, né, bem antiga e um carro bem característico, né? Assim como outros que a gente viu aí durante o nosso passeio, né? A gente viu aí Citroën, aqueles Citroëns antigos, olha do lado esquerdo ali, mais um carro parado, né? Então, a Argentina em si, ela tem alguns carros novos, né? Tem bastante carro já mais moderno, porém ainda tem bastante carro mais antigo, né? Carros aí que eu nem sabia que existia. Então, para galera que curte carro antigo, aqui na Argentina é um prato cheio, né? E o mais interessante, muitos deles são bem conservados, né? Você escuta o motor funcionando legal, né?
É claro, a lataria fica às vezes meio capenga, né? Talvez por mais um descuido, mas são carros aí que você encontra muito aqui nessa região, né? E isso é bem legal aí pra gente que gosta e curte aí carros, né? Principalmente carros diferentes. E no que se trata aí, né, de transportes, aqui na cidade de Salta, é o início do itinerário do Trem de las Nubes, né? O Trem das Nuvens, como assim é chamado aqui, que realiza um peculiar passeio pela região de La Puna, um altiplano quase desértico. Com enormes contrastes em seu trajeto, o trem sobe a encosta dos Andes, localizada aqui na província de Salta. O serviço, né, foi interrompido aí em 2005 por um reparo, né, tendo então a sua reativação programada logo em seguida, né, e atualmente o destino final é a cidade de Santo Antônio de los Cobres. A vista do Cerro de São Bernardo, que se eleva a 200 metros acima do nível da cidade, propicia também uma bela vista de Salta e do Vale de Lerma. E assim, aqui a gente teve, né, a oportunidade de ir nesse museu, né, o Museu de Arqueologia da Alta Montanha, né, aonde a gente conseguiu, né, encontrar lá, né, e ver as múmias, né, que são crianças, né, de Lula-Laico, que é assim que são chamadas elas, porque elas foram encontradas aí no topo do vulcão de Lula-Laico no ano de 1999. Então são 3 crianças, 2 meninas e um menino. Foram encontrados aí no topo desse vulcão, né, que tem o nome de Lula-Laico, a uma altitude de 6.739 metros de altitude, bem ali na fronteira entre a Argentina e o Chile. Esse achado, né, do conjunto de múmias consiste então nos cadáveres bem conservados de 3 crianças, sem grau de parentesco entre elas, bem como cerca de 150 objetos que foram deixados juntamente com os corpos. São consideradas as múmias mais bem preservadas do povo inca já encontradas. Segundo estudos realizados com os corpos, as crianças foram sacrificadas num ritual chamado capa-coxa, né, por volta do século XVI, em que elas foram colocadas vivas numa câmara, né, após terem ingerido uma substância que alterou suas consciências. As 3 crianças haviam ingerido álcool e cocaína nos últimos meses antes do sacrifício, sendo que a menina mais velha, conhecida como La Doncella, havia consumido de forma mais intensa que as demais crianças, aumentando o consumo de álcool nas últimas semanas, diferente das outras crianças em que o consumo se manteve estável. La Doncella, né, é a múmia mais velha, conhecida como a donzela, morreu por volta dos 15 anos, enquanto dormia. Seu corpo trajava um vestido e um cocar de penas e apresentava o cabelo trançado e uma infecção pulmonar. Provavelmente trata-se de uma acla, né? Uma garota escolhida desde os 10 anos para ser esposa de membros da elite ou sacerdotisa, sendo que algumas eram escolhidas para os rituais de sacrifício. Em seus lábios congelados ainda se encontrava folha de coca. Lanina Del Raio, né, é a outra menina, né, que morreu com 6 anos aproximadamente e teve seu rosto danificado por um raio que caiu sobre ela. Seu crânio apresentava alongamento devido à ação humana, o que caracteriza o estado de nobreza da criança. E tem o El Nino, né, que é um menino que morreu por volta dos 7 anos e a sua morte aparenta ter sido traumática devido às manchas de sangue e vômitos em suas vestes. As análises indicam que ele morreu por asfixia, teve algumas costelas e a pelvis deslocada, e sua roupa indica que ele pertencia à nobreza inca. Atualmente, né, estão expostas aqui então no Museu de Arqueologia da Alta Montanha na cidade de Salto, que foi um museu criado especialmente para a exibição das múmias desde o ano de 2007. E para esse museu aí a gente pagou
aproximadamente 800 pesos, né? O que deu aí mais ou menos R$ 11 para poder fazer a visita neste museu. Assim, é uma coisa meio estranha, né? A gente imaginar, né, todo esse tipo de ritual que acontecia, né? Mas era uma coisa meio que normal, né? E assim, imagina que isso foi encontrado essas três. Pode ser que ainda tenha outros lugares que tenha outras situações bem parecidas também, né? E lá a gente teve a oportunidade de ver uma dessas crianças. É bem chocante, né? Não é um negócio muito agradável de ver, mas é bom saber da história. E aí aqui agora a gente abasteceu e vamos seguir aqui rumo à Rota 9. Lembrando que essa foi uma rota meio que escolhida, né, meio que para poder dar um desvio no trecho. Né? A gente queria fazer alguma coisa um pouco diferente, né, do tradicional. Para quem está em Salta e quiser ir para Rui Rui, né, existe umas opções melhores de trajeto, né, que acaba dando ali até um pouquinho de volta, mas pega uma estrada um pouco melhor, né? Então tem ali a possibilidade ali de pegar um pedaço da Rota Nacional 9 e depois ligar com a Rota Nacional 34, né? E lá emendar com a 16 mais à frente. A gente foi de Rota Nacional 9 até um lugar chamado São Pedrito, né? Lá em São Salvador de Rui Rui, e de lá a gente seguiu então rumo à cidade aí de Purmamarca, um lugar muito legal que a gente vai mostrar aí para vocês nos próximos vídeos. Bom, então esse aqui foi mais um início de dia, né? Mais um início aí na nossa jornada, né? Rumo ao Atacama, rumo à Bolívia. A gente vai deixar agora o vídeo rolando, né? Esse trajeto aqui, né, desse vídeo aí foi de aproximadamente aí uns 25, 30 quilômetros, né? E depois a gente pega então e vamos mostrar a estradinha, né? A Rota Nacional 9, uma estradinha bem estreita, tinha hora que passava só um carro, a gente tinha que encostar, passar com bastante cuidado, mas muito bonita no meio do verde, né? Repare que a paisagem aqui já apresenta umas árvores e tudo mais, né? Bem diferente do que a gente estava rodando lá na região de Cafayate. Se você está gostando desse vídeo, eu peço aí para você seguir a gente, né? Compartilhar o vídeo, ativar o sininho e ficar ligado aí para as nossas próximas aventuras, que tem muita coisa bacana, né, para ser mostrada. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, chama a gente aí no Instagram, que a gente vai ter o prazer de tentar ajudar. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!
Esse carro troca com mais de 100 mil quilômetros. Tatuzão. Aí a Correia tá cantando um pouco, né, cara?